Então, retomando, pessoal, aqui a nossa aula de ontem, tá? Então, vamos só dar uma revisadazinha aqui, né? Nossa aula de ontem. Nós fizemos uma revisão geral, né, da divisão e tudo mais, mas nós começamos, principalmente a partir desse ponto aqui, né? A gente falou sobre a sociedade feudal, né? Que eu comentei com vocês, gente, que lá no topo estava quem? O clero, né? Não esqueçam disso, viu, gente? Lá no topo, lá em cima, estava o clero, certo? É tipo um padre. Não é um padre. Quando a gente fala a palavra clero, é a Igreja Católica como um todo, tá? Não é só um padre, só um papa, só uma pessoa. Vocês entenderam, gente, agora? Eu não sei se isso ficou claro para vocês ontem. Então, toda vez que eu falar a palavra clero, tá? Eu vou até repetir aqui ela, tá? Isso aqui foi importante. Ó, gente, não esqueçam, toda vez que eu falar a palavra clero, tá? Clero, eu estou me referindo... Oi. Eu faltei na aula de ontem porque minha internet caiu, viu? Certo, beleza. Eu voltou só à noite, ela. Ó, gente, eu estou me referindo no caso aqui aos membros, tá? Aos membros aqui, tá? E principalmente líderes, tá? Os membros e principalmente líderes da Igreja Católica. Certo, pessoal? Deu para entender bem agora, né? De uma vez por todas aí, para vocês não ficarem com dúvidas mais sobre isso aqui, tá? Toda vez que eu me referi, no caso aqui, a palavra clero, tá? A palavrinha clero, eu estou me referindo a isso aqui, certo? A palavrinha clero, eu estou me referindo a isso aqui, ó, certo? No caso, os membros ou líderes da Igreja Católica, tá? Então, não é uma pessoa só, tá? Não é uma pessoa só. É um grupo de pessoas, certo? No caso, esse ser humaninho que está aqui em cima, né? O Papa, aqui é só para mostrar para vocês aqui que o Papa é o líder da Igreja Católica, né? Mas não é só ele que governa, tá? Bom, então vamos lá. Dito isso, né? Dando essa rápida revisãozinha aqui, né? Então lá no topo da pirâmide estava o clero, né? E toda a Igreja Católica. Abaixo do clero vai vir quem? O senhor feudal, né? A nobreza, tá? Que é o senhor feudal, os nobres, né? Os reis e tudo mais. E lá embaixo estavam os servos, tá? Então tá aqui, ó, dividido em 3 grupos ou ordens, né? Clero, nobreza e camponeses, tá? Então essas são as classes sociais. E aí a gente comentou também, gente, aqui sobre as obrigações. Deve estar lembrado na aula de ontem, né? Vamos só dar uma rápida revisadinha aqui. A corveia era um trabalho onde o servo deveria trabalhar 3 ou 4 dias por semana na terra do senhor feudal. A talha era uma parte da produção do servo que ele teria que dar para o senhor feudal, lembrando que era a melhor parte de todas, tá? Não era qualquer coisa, era a melhor parte. Banalidade era um imposto, né? No caso, uma parte da produção que ele dava por cada objeto que ele utilizasse para a produção, rastelo, enxada, pá, moinho e tudo mais, tá? O forno, tudo que ele usava, ele tinha que dar uma parte da produção, certo? Captação, né? Que era um imposto pago por cada membro da família. Tem alguém que está querendo falar? Pode falar. Michael? Eu estava ligado. Vamos lá. O tochão de Pedro, ou dízimo, né, que é 10% que ele dava para a igreja. Lembrando também, gente, que era a melhor parte, certo? Então, aqui, gente, até o tochão de Pedro, eu falei para vocês que são as principais, né, são as mais importantes, tá? Corveia, talha, banalidade, a captação e o tochão de Pedro, certo? No caso, ou o dízimo, certo? Ou dízimo, certo? Aqui são os mais importantes, que inclusive eu falei para vocês ontem, que são os que eu vou cobrar na prova, tá? Bom, gente, olha só que interessante. E aí eu comentei com vocês ontem, né? Acho que foi até o Rian que perguntou se eles não mudavam de vida, tipo, nasceu pobre, sei lá, aconteceu alguma coisa e ficou rico, né? Passou a ser um nobre. Foi ou mudou de... que falou. Foi Michael, né? Pronto, foi o Michael. E aí eu comentei ontem que eles não faziam isso. Sabe por quê? Alguém aqui na sala já ouviu essa palavra aqui, ó? Deixa eu escrever aqui para vocês. Já ouviram essa palavra aqui? Olha só. Alguém já ouviu essa palavrinha aqui? Já. Já. Sim. Já. Não. Pronto. Não. Ó, olha só. Já. A palavra predestinação, gente, presta atenção, tá? Eu vou explicar para vocês agora. Para aqueles que nunca ouviram essa palavra, para que não conhecem essa palavra ainda. Eu já ouvi falar, mas não tô lembrando o que é. Pronto, presta atenção. É destinado.
Pré vem antes. Ou Então, seja, eles estão predestinados até aquele É, futuro. professor, quando ele é nasceu, meio que quando ele predestinado nasceu, a ele já fazer estava alguma destinado a ser coisa. pobre. Tem Quando muito não fã ao poderia mesmo enviar. tempo. Calma aí. Todo mundo tá falando ao mesmo tempo, ninguém entendeu nada. Calma aí, deixa eu falar agora, tá? Desliguem o áudio de vocês, tá? Para eu poder explicar aqui direitinho, tá? Olha só, gente. Predestinação, como eu falei para vocês, pré, algo que vem antes. E a palavra destinação, lembra da palavra destino. Ou seja, destino é o nosso futuro, tá? Então, predestinação significa que é algo que você imagina antes de acontecer. Ou seja, você já tem uma ideia, né, antes de acontecer. Ou seja, você nem sabe se vai ser daquele jeito, mas você já está acomodado com aquilo. E, gente, por que eu puxei a setinha? Observa bem aqui, ó. Se você observar bem, eu puxei a setinha desse ser humaninho aqui, ó. Ele é um padre, tá? Um padre católico. Por que eu puxei a setinha dele? Gente, Porque ele é predestinado a ser um padre? não. Calma aí, deixa eu falar, não tenta adivinhar, não. Gente, a Igreja Católica, lembrando que o padre é que ele está representando a Igreja Católica, tá? E eu falei para vocês, durante a Idade Média inteira, quem dominou foi a Igreja Católica, certo? E preste atenção aqui numa coisa. Gente, foi a Igreja Católica, tinha um monge, tá? Tinha um monge ou um padre lá na Igreja Católica. Eu não sei aqui se alguém aqui já ouviu falar nele, eu vou escrever o nome dele aqui, ó. É o famoso Santo Agostinho, tá? Existia um padre, tá? Existia um padre na Idade Média chamado Santo Agostinho, tá? Tá vendo o nome dele, né? Santo Agostinho. O Santo Agostinho, gente, ele começou a divulgar algumas ideias, né? A ensinar para as pessoas uma ideia de predestinação. Ou seja, ele começou a dizer para as pessoas que, imagina, vamos dar um exemplo aqui, o Michael, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Michael de novo, que era o servo lá, né? Eu era o senhor feudal e o Michael era o servo. O Santo Agostinho, ele começou a divulgar essas ideias da predestinação, tá? Ou seja, você era predestinado àquela vida desde que você nasceu. Então, por exemplo, se o Michel nasceu um servo, se ele é um servo, significa, tá na cabeça deles, tá, gente? Na época, eles diziam que o Michael foi predestinado por Deus a ser um servo. Deu para entender agora o que significa? E no caso, a Igreja Católica vai dizer que eu fui predestinado a ser o senhor feudal. Ou seja, quando a Igreja Católica ensinava isso, o Michael, que era um pobre lascado, entendeu? Um servo, né? Ele trabalhava, se ferrava o dia todinho ali, passava fome, ficava só com o resto de comida para dar a parte boa todinha para o senhor feudal para a igreja. O Michael, ele tinha que entender que ele foi predestinado àquilo ali. Gente, a gente sabe muito bem que isso aí está completamente errado. Né? Isso é um absurdo, um negócio desse. Ou seja, as pessoas, né? As pessoas, se observar bem, a gente vai notar aqui uma coisa. Que essa teoria da predestinação, lembra que eu falei para vocês que as pessoas não se revoltavam, né? Os próprios camponeses, os próprios servos, que era quem mais sofria com isso, eles não se revoltavam. E por que eles não se revoltavam? Porque eles foram ensinados... Ô, Michel, desliga o seu áudio, Michel. Tá tão barulho, cara, aí. Tá um monte de barulho danado, cara, no seu áudio. Ou você quer comentar alguma coisa? Viu, gente? Olha só aqui. Então, o Santo Agostinho, e por que eles não faziam nada? Porque desde cedo eles foram ensinados que eles eram predestinados a ser pobres. Ou seja, o que não faz nenhum sentido. Já imaginou Deus querendo que você sofra? Não existe isso, né? Ô, professor, não sei porque que esse tal de Santo Agostinho virou santo. Enfim, né? Porque ele era um padre muito respeitado e tal, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Porque vai que alguém que é católico aqui na sala fica com raiva de mim, né? Se eu for explicar Eu o sou motivo... católica, mas eu não ligo muito pra isso não, porque é besteira, né? Assim, não respeitando o povo que acredita nessas coisas. Eu acredito em Deus, só não acredito... Assim, tem santos que são realmente bons, agora tem uns que são meio... enfim. Duas caras. Então, gente, aqui é só para vocês terem uma noção, tá? É só para vocês terem uma noção aqui, gente, dessa teoria, tá? Da predestinação. Por isso que muitos camponeses não se revoltavam, porque desde pequenininho, desde criancinha, desde quando eles nasciam, eles já eram ensinados pelos pais que eles foram predestinados a ter aquela vida. Ou seja, independente se a vida fosse sofrida, se ele passasse fome, independente de qualquer coisa, na cabeça dele, foi porque Deus quis aquilo. Né? Então, assim, cara, era uma coisa absurda, mas acontecia, né? Infelizmente acontecia, tá? Era uma coisa absurda, mas infelizmente
acontecia, né? As pessoas acreditavam de verdade e foi Deus que quis aquela vida para eles, né? Por isso que eles não se revoltavam. Certo, gente? Então, aqui é só para responder a uma pergunta muito boa, né, que o Michel tinha feito ontem, tá? Então, por isso, gente, que a gente vai observar que na Idade Média, eles não mudavam de vida, tá? Não tinham uma ascensão social, ou seja, o cara nasceu pobre e, sei lá, estudou, trabalhou muito e ficou rico. Não existia isso lá. Porque o cara já, desde pequenininho, já era ensinado que nasceu pobre e morreu pobre. Nasceu rico, morreu rico. Né? Ou seja, sorte de quem nasceu rico. Né? Sorte de quem nasceu Na rico. escola, professor, tive para eles estudarem ou não? Não. Olha outra pergunta maravilhosa que a Letícia fez agora, gente. Na época não tinha escola nem tinha universidade. E outra, olha que coisa séria, gente. Sabe qual era a porcentagem de pessoas analfabetas na Idade Média? A maioria. 98% da população era analfabeta. Dá para tu um negócio desse? Não sabia ler e escrever. 98% era analfabeto. E outra, sabe quem eram os únicos que sabiam ler e escrever? Mais uma vez. A igreja. E o senhor feudal. Não, o senhor feudal também não sabia, não. O senhor feudal também não sabia. Raramente, algum nobre aprendia a ler e escrever. Por quê, gente? A Igreja Católica, ela dominou todo o conhecimento. Por isso que muitas pessoas acreditavam em tudo que ela falava. Independente do que acontecesse, independente do que fosse falado, as pessoas iam lá e acreditavam. Por que elas acreditavam? Porque elas não sabiam ler nem escrever, elas não tinham como estudar, não tinham como ler, não tinham onde pesquisar. Pode falar, Letícia? É que nem o filme do Corcunda de Notre Dame, porque a igreja, o rei, né, ele queria dar os livros para as outras pessoas também, mas o Freud, ele não queria. Isso, perfeito, foi um ótimo exemplo. E, gente, isso acontecia de verdade, não é por nada, gente, que a Igreja Católica foi lá e proibiu dança, proibiu teatro, proibiu a ciência, proibiu a cultura, proibiu a música, proibiu artesanato, proibiu escultura, proibiu tudo. Ou seja, se não fosse do jeito dela. E outra, se alguma pessoa fizesse o contrário do que ela falava, a pessoa era queimada viva na fogueira. Gente, foi daí que surgiu a lenda das bruxas. Foi daí que surgiu a lenda das bruxas. Já ouviu falar em bruxa? Pronto, nada mais era do que qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que fosse contra a Igreja Católica da época, tá? Da Idade Média, deixando bem claro aqui, tá? Então, não estou falando da Igreja Católica hoje, tá? Estou falando da Igreja Católica. Estou falando da Igreja Católica na Idade Média, certo? Qualquer pessoa. Professor. Calma aí, deixa eu terminar aqui, tá? Então, qualquer pessoa que fosse contra o que a Igreja Católica dizia, por exemplo, quem dizia que a Terra era plana, não tem esse negócio da que a Terra é plana, né, reta, ou seja, não é uma esfera. Quem inventou essa ideia de que a Terra é plana foi a Igreja Católica, da Idade Média. E se alguém falasse que a Igreja era... inclusive, a gente teve até um cientista chamado Johannes Kepler, né? E o Johannes Kepler, ele começou a estudar e ele percebeu, né, criou os primeiros estudos provando que a Terra era redonda. Mas ele foi queimado na fogueira. A Igreja Católica mandou queimar ele na fogueira. Só porque ele disse que a Terra era redonda. Né? Então, isso aí é só para vocês terem uma ideia do que acontecia. Né? Eles eram chamados de herege, né? E aí queimava o cara na fogueira, enforcava o cara. Peraí, o Michel quer falar primeiro. Acho que foi o Michel. Fala aí, Michel. Esqueceu. João Paulo, fala aí, João Paulo. Era a questão das bruxas, que eu ia falar que quem tivesse menos de 40 quilos também, sabia, professor? Sim, gente, se tivesse menos de 40 quilos, sei lá, se você nascesse com algum defeito, você era considerado... Imagina só, uma criança que nasceu com algum problema de saúde, algum problema de defeito, sei lá, algum problema físico. Verruga. Qualquer coisa. Ele era queimado na fogueira também, entendeu? Ele era jogado, ele era assassinado. Cara, assim, um monte de coisa absurda. Entendeu? Um monte de coisa absurda que acontecia. Infelizmente, isso acontecia. Tá, gente? Só para constar. E aqui, mais uma vez, eu não estou falando da Igreja Católica hoje. Eu estou falando da Igreja Católica na Idade Média. Certo? Na Idade Média. Então, isso aí, em qualquer livro de história que você for, qualquer documentário, qualquer vídeo que você assistir sobre esse período, você vai ver que eu não estou mentindo. Certo? Tinha alguém que queria falar aqui, só que eu esqueci agora quem era. Não, o Emanuel. Emanuel levantou a mão. Pode falar, Emanuel. Também, professor, a Terra não é assim, não é redonda nem plana, é oval.
Mas só que isso aí, no caso, assim, quando a gente fala, a gente não fala redonda, é modo de dizer, mas no caso ela é esférica, né? Ela parece uma esfera. Só que, obviamente, ela não é uma esfera perfeita, né? Mas ela é circular, tá? Ela é esférica. É por conta das montanhas, né? Tem muitos Isso, relevos e ela não exatamente, é plana. exatamente. Se ela fosse plana, Os não oceanos existiria também. relevos. Ia ser Exatamente, reta. Também tem os oceanos, né, professor? Se você secar os oceanos, vai ter um monte de buraco. exatamente. Bom, gente, então isso aí é só para vocês terem uma ideia dessa questão, né? Então, a Igreja Católica era quem dominava. Inclusive, nessa época, a gente aqui lembra também que não tinha imprensa, não tinha xerox, não tinha nada. Então, para você poder escrever alguma coisa, tinha que se escrever à mão. E quem escrevia eram os chamados monge copista. Olha aqui uma imagem para vocês verem que legal. Olha só aqui, ó. Olha ele aqui, gente, aqui embaixo. Olha um monge copista trabalhando aqui, ó. Tá vendo? Ah, tô vendo, do lado dos Tá vendo negócios aqui de embaixo? pescaria. E eles eram os Mas, únicos que escreviam. É os únicos que sabiam ler e escrever. E outra, gente, outra curiosidade também, a missa, geralmente nas missas católicas da época, era feito em latim e o padre de costa para o povo. Ninguém via a cara do padre. O padre ficava de costa para o povo, né? Não estava nem aí para olhar para o povo, ficava de costa e falava a missa em latim. Ou seja, ninguém entendia nada. Ele podia inventar o que fosse ali que ninguém entendia nada. Certo? Então isso aqui é só para você ter uma Tá noção. falando besteira que ninguém falava nada. Não tinha como saber. Né? Não tinha como saber de novo. Bom, vamos lá. Então tá aqui é só para mostrar para vocês aqui as vestimentas, tá? Como eram as vestimentas aqui deles. Ó, essa aqui era uma roupa tradicional dos padres. Aqui, desse outro lado, você vai observar aqui uma roupa tradicional dos soldados, como eram na época. E aqui, do outro lado, você vai observar uma roupa tradicional de um camponês. Tá? Geralmente era assim. Aqui é só para vocês terem uma ideia da forma como eles se vestiam. Certo? Os camponeses aí, os padres e os soldados. Parece um saco de batata. Aqui, gente, são os cavaleiros templários. Já ouviram a gente falar nisso? Nos cavaleiros templários? Eu vou falar mais sobre eles. Filme. Pronto, olha só. Algumas roupas aqui a mais, né? E aqui, gente, tá um mapinha bem legal para vocês poderem fazer uma revisãozinha. Quem quiser tirar print dessa tela, pode tirar, tá? Lembrando que esse assunto aqui será o assunto do teste, certo? Será o assunto do teste. Não esqueçam disso. Então, gente, aqui tá. Vocês podem tirar print dessa tela, tá? Lembrando que eu estava falando para vocês aqui. Esse aqui será o nosso assunto do teste, tá? Mas a Larissa ainda vai mandar o cronograma para vocês, eu acho. Tá? Se não mandou ainda, ela vai mandar ainda. Não, já mandou ontem à noite. Já mandou? Pronto, perfeito. Então, vejam lá direitinho, tá? Então vai ser esse assunto aqui sobre Baixa Idade Média, tá? E aqui tá um mapinha mental bem legal para vocês poderem ver, né? Ó. Então, se a gente for acompanhar, a gente aqui, ó. Sociedade ruralizada, vamos pegar aqui de cima, tá? Da parte de cima. Certo? Acompanha aqui comigo, todo mundo. Tá? Se for pegar aqui da parte de cima, ó, primeiro ponto, no caso aqui, ó, é uma sociedade ruralizada, no caso, baseada na zona rural. Economia de subsistência, ou seja, eles produziam para comer. Tá? A gente também já falou sobre isso, né? A terra, principal fonte de riqueza e poder. Lembra que eu falei para vocês que o rico era quem tinha terras, né? Então, o rico era quem tinha terras. E aí tem os senhores, né, os nobres aqui, ó, possuem terras e tudo mais. Mas, enfim, acho que nem precisa desse mapinha aqui, já estão craque já. Né, ó, então aquela que a gente falou aqui, ó, né? A relação de sucerania e vassalagem. Né? Então, no caso aqui, suceranos, de um lado, né, davam proteção e concediam um pedaço da terra, e os vassalos, fidelidade e serviço militar. Certo? Fidelidade e serviço militar. E aqui os camponeses, né, livres e servos, têm as suas obrigações, né, e tudo mais. Tá? Então, tá aqui só um mapinha mental. Acho que não vai nem precisar, vocês não vão nem precisar, na verdade. Certo? Bom, gente, então é isso por hoje. Tá? A gente tem que concluir aqui a primeira parte do assunto. Tá? A primeira parte do assunto. Na nossa próxima aula, semana que vem, eu vou trazer um slidezinho só para a gente poder dar uma revisãozinha, tá? Em alguns pontos importantes. E, cara, na próxima aula também, gente, nós vamos ver aqui, vou falar para vocês sobre 2 tipos de cavaleiros que tinham na época, tá? Inclusive, os 2 pertenciam à Igreja Católica, tá? O primeiro deles, eu acho que vocês vão gostar bastante deles, eram os chamados cavaleiros templários, tá? Cavaleiros templários. Professor, Oi.
Na minha cabeça, eu só vou ter dois tipos, né? Eu imaginei agora, tipo, um que ataca e um que defende. Não, não tem nada a ver com isso. Tá? São os cavaleiros templários e os cruzados, tá? Tem as famosas cruzadas, tá? Então são dois tipos de cavaleiros, os templários e os cruzados, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês. Ô, professor, os templários eram os que protegiam o templo da igreja e os cruzados eram os Isso. que iam para a batalha. Isso, Cruzar bem, de frente. Entendi. exatamente. Eu vou falar mais para vocês sobre elas, tá? Mas na próxima aula eu vou explicar Ô, detalhadamente, professor, né, o que eram as cruzadas, quem eram os cavaleiros templários, a função de cada um, né? Como a Letícia já adiantou um pouquinho aqui para a gente, tá? Mas eu só vou aprofundar de verdade na próxima aula. Pode falar. na opinião do senhor, quem era o dos dois cavaleiros mais forte? Não tinha a ver com isso, tinha a ver apenas com a função, viu, Michel? Tanto os templários quanto os cruzados recebiam praticamente o mesmo treinamento, entendeu? Então os dois tinham o mesmo top, certo? Só que como a Letícia comentou, gente, aqui, Mas, a função dos templários era proteger ali o Papa, proteger a Igreja Católica, tá? Ele era tipo um exército particular, entendeu? Era tipo um professor, exército outra particular. pergunta. Hum. Tinha algum guerreiro que se destacava com os outros? Um que era tipo. Um que se destacava. Vamos dizer o melhor. Não, assim, não, até hoje não. Isso, Miguel, exatamente. Os templários era quase como se fosse guarda-costas, tá? Mas no caso ali tinha a função, né, de proteger o castelo, proteger a igreja e tudo mais, tá? Enquanto que os cruzados, tá? Ele tinha outra função, certo? Que era ir para a guerra. Mas a gente vai ver isso aí mais aprofundado, não vou explicar direitinho para vocês, só na nossa próxima aula. Então fiquem aí na curiosidade, tá? No gostinho de quero mais. E não faltem, cara. A próxima aula vai ser bem interessante. Eu vou falar para vocês sobre as 10 cruzadas. Tiveram 10 cruzadas, tá? 10 cruzadas ao todo. E teve um que foi muito curiosa. Gente, foi a chamada Cruzada das Crianças. Mas eu só vou contar para vocês o que foi essa Cruzada das Crianças na próxima aula. Vocês vão ver que resenha que foi o que aconteceu. Certo? Então, por hoje é só. E na próxima aula a gente vai continuar a partir do ponto onde eu vou explicar para vocês os templários e as cruzadas.